Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, a velocidade da luz depende do meio. Como a gente sabe, em ondulatória geral, a velocidade de propagação de uma onda depende do meio onde essa onda se propaga. No vácuo, a velocidade da luz tem máximo valor que corresponde a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. E a gente chama esse valor, que é constante, de C. Então, C é a velocidade da luz no vácuo. E esse valor, em unidades do Sistema Internacional, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse o maior valor de velocidade. Chamando de V a velocidade de propagação da luz no meio qualquer, então vou escrever aqui no meio. É muito importante que a gente saiba que essa velocidade V é menor do que C. No limite, é igual a C, já que C é a velocidade máxima. Como a gente sabe que algumas das características da onda mudam quando se passa de um meio para o outro, a gente busca encontrar quais são as relações, e uma dessas relações é chamada de índice de refração absoluto, N. Então aqui N vai ser o nosso índice absoluto. E como é que a gente define esse índice absoluto? Simples, a gente faz uma comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Então o índice de refração absoluto de um meio é a razão entre o valor da velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Simples assim. De novo, o índice de refração absoluto de um meio é uma comparação, então é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade da luz no meio, que é sempre menor ou no limite igual à velocidade da luz no vácuo. Tranquilo? Isso é muito importante, anote aí. Outra coisa que é muito importante é que se a velocidade V é menor ou no limite é igual à velocidade C, então se isso acontece, quando eu divido C por V, o valor de V sendo menor do que o valor C, isso aqui é uma fração imprópria. O resultado disso é sempre maior do que 1. Quando V no limite for igual a C, eu vou ter C dividido por C, que dá 1. Então, a gente já pode garantir que, se a gente está falando do índice de refração absoluto do meio, esse índice de refração é sempre maior do que 1 ou, no limite, é igual a 1. Sendo 1, a rigor, o índice de refração do vácuo. Tá? Apenas no vácuo o índice de refração da luz é igual a 1. Em todos os outros meios, como C é maior do que V, o índice de refração é maior do que 1. Agora, por aproximação, a gente vai considerar que o índice de refração do ar é 1. Embora seja 1,00 alguma coisa, dependendo da densidade do ar, e aí dependendo da temperatura do ar isso muda, a gente vai considerar como uma boa aproximação que o índice de refração do ar é 1. Na verdade, o único meio cujo índice de refração absoluto é 1 é o vácuo. Tranquilo isso? Mas a gente pode também fazer comparações entre meios. E aí aparece uma definição que a gente chama de índice de refração relativo, de um meio A para um meio B, de um meio 1 para um meio 2. Esse índice relativo diz quantas vezes maior é um índice em relação ao outro. Quando eu digo, por exemplo,
índice de refração do meio A em relação ao meio B, eu estou comparando os dois índices absolutos. Então, o que eu estou fazendo aqui é a razão entre o índice absoluto do meio A e o índice absoluto do meio B. Como a gente já tem aqui como calcula o índice absoluto, se a gente faz uma substituição, e aí só para destacar essa substituição, eu vou escrever com outra cor, o índice absoluto de A é C sobre V de A, e o índice absoluto de B é C sobre V de B. Divisão de frações, a gente pode transformar isso aqui e escrever a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter que o índice de A em relação a B é igual, primeira fração eu repito, C de V sobre A, multiplico pelo inverso da segunda, V de B sobre C. Produto vai ser numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como a gente tem uma multiplicação em cima e embaixo, e o C é um termo que é comum, a gente pode simplificar aqui o valor de C e chegar que o índice de refração do meio A em relação ao meio B pode ser obtido pela razão entre a velocidade da luz no meio B e a velocidade da luz no meio A. Muita atenção e cuidado, de A em relação a B é V de B sobre V de A. Anote isso aí que isso é importante. Para a gente fechar, uma coisa que é tão importante que eu vou escrever em vermelho é que o valor de C é constante. Então, se a gente fizer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que o índice de refração absoluto vezes a velocidade da luz no meio é igual a C. Ou seja, um produto entre duas grandezas é constante. Quando isso acontece, a gente já pode de cara dizer que a relação entre as grandezas é de inversa proporcionalidade. Ou seja, quanto maior é o índice de refração absoluto do meio, tanto menor será a velocidade de propagação da luz neste meio. Então, a gente pode imaginar o índice como uma medida associada à dificuldade de propagação da luz em cada meio. E aí, a característica do meio relacionada a isso é chamada de refringência. A luz, quando ela passa por um meio, ela interage com esse meio. E nessa interação pode haver um retardamento da propagação, diminuindo a velocidade de propagação. Quanto maior for esse retardamento, tanto maior será o índice de refração absoluto. Maior o índice, menor a velocidade de propagação da luz. Tranquilo? Olha aí, fera, ele deu o índice de refração no texto, disse a velocidade da luz no vácuo e pergunta a velocidade da luz no meio. Fala sério, né, fera? N é igual a C sobre V. Se você quer o valor de V, é só passar multiplicando e o N passar dividindo. A velocidade V no meio é igual à velocidade C no vácuo, dividido pelo índice de refração. Mais fácil que isso, impossível, né, fera? Agora é só dividir 3 vezes 10 à oitava pelo índice, que é 1,5. 3 dividido por 1,5 dá 2. 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse o valor da velocidade da luz no meio em questão, que é o quartzo. Tranquilo, fera? Nada demais, simples, muito tranquilo. Alternativa correta, letra B, B de boazinha. Olha aí, fera, ele pede o índice de refração do meio X, olha cá, índice do meio X em relação ao meio Y. Lembra que aqui a gente está comparando dois índices, o índice absoluto de X
com o índice absoluto de y. Lembra que isso é o mesmo que fazer c, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade no meio x, dividido por c sobre a velocidade no meio y. Quando a gente simplifica isso aqui, a gente vai ter Vy dividido por Vx. Lembra que aqui a gente está repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Os c's vão se anular e o Vy que está embaixo vai passar para cima. Somente isso, fera. Então, para encontrar o que ele está pedindo, eu vou comparar as duas velocidades. No meio y, ele já disse para a gente. Disse que é 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. E no meio x ele falou que é 4/5 da velocidade da luz no vácuo. Então isso aqui é 4 sobre 5 vezes a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ora, fera, 10 a oitava em cima simplifica com 10 a oitava embaixo. Aí eu fico 2 dividido por 4 vezes 3 dá 12/5. Repete-se então o primeiro, 2, e multiplica-se pelo inverso do segundo, que é 5 dividido por 12. Ora, 5 dividido por 12 vezes 2 dá 10 dividido por 12, simplificando numerador e denominador por 2, fera, a gente fica com 5/6. Ou seja, o índice do meio x vale 5/6 do índice y. Ou o índice de x em relação a y é 5/6, alternativa correta, letra C, C de coisa fácil, fera. Tranquilo?